E aí, pessoal, eu sou o George. Eu sou a Rita. Essa é a Rita, tá falando baixinho, que tá meio Bleu. metadói. Mas a gente tá aqui pra mostrar pra vocês os recebidos do mês de setembro. Desculpa. Gente, um dos livros que nós recebemos em setembro foi o livro Além das 95 Teses, do Stephen Nichols, a respeito da vida e obra de Martinho Lutero. O livro que a gente recebeu na box de setembro. Veio na box 95 do mês de setembro e eu pude dar uma olhada nele assim um pouco por cima. Eu não peguei para ler assim do início ao fim. Pelo que eu pude ver, é bem interessante. E, na verdade, a gente viu bastante do Stephen Nichols falando de Lutero na Conferência Fiel de Pastores e Líderes, que a gente teve a oportunidade de ir lá. E uma coisa que eu achei interessante é que ele destaca alguns pontos de Lutero a respeito de sua vida, a respeito de sua coragem. Como pastor. Isso, algumas atuações dele, mas ao mesmo tempo ele não mostra apenas, olha, Lutero fez isso, então nós devemos fazer também. Mas ele mostra a partir da escritura. Então, por exemplo, olha só como esse princípio da escritura foi importante para Lutero. Então esse princípio ele é importante para nós também. Olha só como a escritura foi importante para ele. A escritura deve ser importante para nós também. E eu vi também algumas pessoas falando sobre essa biografia, pessoas que já estavam lendo, que gostaram muito mesmo. Então é uma indicação muito interessante aí nesse período, chegando aí a época da Reforma Protestante. Então fica a dica aí, Além das 95 Teses de Martinho Lutero, um livro do Stephen Nichols, publicado pela editora Fiel. E nós recebemos também alguns livros da editora Monergismo. Um deles foi O Lançamento, o Racionalista Romântico. Por C.S. Lewis. Isso, é uma homenagem a C.S. Lewis, né, de vários autores. Nós temos aqui John Piper, Randy Alcorn, Philip Heinke, Kevin Van Hooser, David Metz e Douglas Wilson. É interessante que, pelo que você estava falando, não é uma homenagem cega, né? Só falando das qualidades e exaltando todas as coisas de C.S. Lewis. Mas é uma homenagem, assim, bem realista de quem era C.S. Lewis, das suas falhas e das suas qualidades, né? Da sua genialidade também. Sim, com certeza. É bem interessante isso. Inclusive vai ter capítulo aqui sobre a escritura e sobre salvação. São os primeiros capítulos que já dá um destaque, que são duas coisas assim, bem centrais na fé cristã. E Lewis tinha uma visão um pouco complicada a respeito de cada uma desses pontos, né? E os autores são bem honestos, mas ao mesmo tempo sabem ponderar em que Lewis contribuiu para essas visões. Então é um livro bem interessante para quem gosta de C.S. Lewis, para quem já foi impactado com algumas de suas obras, ou o Cristianismo Puro e Simples, ou as Crônicas de Nárnia, que são muito citadas aqui. Para quem já leu alguma de suas obras, O Racionalista Romântico é uma ótima indicação. E se você quiser comprar esse livro, a editora Monergismo tem uma parceria com a gente aqui no Geolê. Então, se você quiser comprar qualquer livro da editora Monergismo, no site, eu vou deixar aqui embaixo o link, você pode entrar lá e colocar o cupom Geolê Monergismo e você ganha 10% de desconto em qualquer livro. E uma coisa interessante, você ganha com isso, mas você também... Você ajuda o canal também. Exatamente. Você ajuda o canal também porque eles veem, né, de que forma essa parceria está sendo bom para a editora, mas você nos ajuda de maneira direta porque uma certa porcentagem também é revertida para nós e nós podemos também trazer algumas novidades aqui para o canal. E foi o que aconteceu. Nós trouxemos aqui três livros. Graças a vocês nos deram esses livros. Olha que legal. Então são livros que são fruto, né, desse uso do cupom Geolê Monergismo. Então continue fazendo isso, aproveite o desconto e ajude e abençoe esse canal aqui também. Bom, então vou começar pelo livro que eu mais estava desejosa de pegar. Foi Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Eu estava muito ansiosa para ler esse livro desde quando eu vi a resenha da Gabi sobre teologia. E é um livro que fala sobre uma mulher, a Rosália, né? Aqui a fotinha dela. Mostra a Rosália, pessoal. E a Rosália, ela era uma professora de universidade, ela era do grupo LGBT, ela acolhia pessoas desse grupo em sua casa e ela se converteu. E isso foi uma reviravolta na vida dela e ela conta
neste livro a conversão dela. Eu gostei muito do assunto desse livro, ele fala também um pouquinho a respeito de como lidar com essas pessoas, né, do grupo LGBT que querem conhecer um pouco mais a fé cristã. E eu tô muito ansiosa, eu espero lê-lo em breve e mostrar pra vocês o que eu achei dele. Um outro livro que nós escolhemos, né, na verdade essa aqui foi uma escolha minha mesmo, é o livro William James e John Dewey, do Gordon Clark. Nesse livro nós temos duas apresentações, pode ser dizer. Esse você tem que mostrar dentro pro pessoal ver. Nesse livro nós temos aqui dois discursos, né, digamos, palestras, que não vai dar pra ver não direito. Vai dar pra ver. Eu queria que você mostrasse as pessoas as anotações de canto, que esse livro, ele... Canto? Margem. Margem, isso. As anotações de canto eu pensei em música, né? Esse livro não fala de música. Então o que a Rita tava falando é isso aqui, ó, que as notas ficam na margem, elas não são notas de rodapé, né? Mas aí acaba que fica esse espaço aqui. Que você pode fazer suas notas também. Então esse livro do Gordon Clark fala sobre esses dois rapazes aqui, que causam uma influência muito grande, principalmente na área da educação, né? Um mais focado no pragmatismo, o outro no instrumentalismo. E Gordon Clark é um filósofo cristão que eu gosto bastante, eu acho ele bastante profundo. Nem todos os livros dele ou escritos eu consigo assimilar tudo que ele está dizendo, mas eu gosto bastante. No que se refere à filosofia, ele é um cara referencial para mim. E era o único livro do Clark que eu não tinha ainda, então eu precisava garantir, né? Olha só os bigodudos. E é um livro interessante para se ter notas de margem, né? Porque é um livro filosófico, né? Onde muitas ideias podem ser grifadas e anotadas, e aí você pode rabiscar um pouquinho as laterais do seu livro. E esse daqui foi escolhido em parceria, tanto minha quanto do Gel. Nós dois. Nós já estávamos querendo este livro desde quando ele estava na pré-venda. Não, antes da pré-venda. Não, no crowdfund. No crowdfund. Crowdfund. No financiamento coletivo. Isso! Que é o Ensinando o Trivium, volume 1, o Trivium Teórico, que é o estilo clássico de ministrar educação cristã em casa. Este livro ele foi feito pelo casal Harvey e Laurie Bludor, eu não sei dizer o nome dele. Mas... Na verdade, eu nem os conheço, mas a Monegismo está trazendo para o Brasil e... Pelo que a gente percebeu, é muito interessante. Ele também teve a colaboração do filho do casal, com ilustrações muito lindas e que ajudam no desenvolvimento. Eu não tô achando agora, mas peraí. Tem nenhuma, né? Não, tem um monte aqui, ó. Olha que lindas as imagens, bem clássicas, assim. Aqui mostra a moça riscando o quadro. Tem essa aqui que mostra a estrutura do Trivium comparando com uma biblioteca, né? Então o Trivium tem 3 aspectos. Tem um aspecto de sabedoria, de entendimento e de conhecimento. Então existe aqui a base, existe a estrutura e existe o que se nomeia, né? O entendimento daquilo. Então... E tem um outro desenho também que eu achei muito legal, que ele tá distinguindo a escola dentro de casa, que é esse primeiro aí, do ensino doméstico, né? Que são formatos diferentes de se ensinar. Então, o ensino doméstico não é quando você traz a escola para dentro de casa, né? É um formato diferente mesmo. Tô muito animada com a leitura desse livro. Eu espero conseguir um tempinho para lê-lo antes dos meus filhos nascerem, pelo menos. É bem legal. E o livro é uma completa obra de arte. Desde a capa até tudo. A capa também foi lindo. O filho deles que fez. Sim, foi uma pintura a óleo. O filho que fez. Um dos filhos, né? Um dos filhos. Eles têm mais de um filho. Outro livro que nós recebemos aqui é da editora Mundo Cristão. Esse aqui é do Augustus Nicodemos. Tem um peixinho aqui, que bonitinho. É um origami, né? Não é um origami, mas são vários pecinhos. Quer dizer, talvez é um origami, né? Ah, não é um origami, não. Eu esqueci o nome dessas pecinhas. São pecinhas, Tem tipo, um um nome. quebra-cabeça. Vocês lembram o nome? Acho que começa com T. Questões difíceis da vida cristã de um jeito fácil de entender. Esse livro aqui... Tangram, acho que o nome é Tangram. Tangram, aqui eu acho, não sei se vai falar sobre Tangram. Não sei se essa é uma questão difícil da vida cristã. Mas esse livro aqui, Cristianismo Descomplicado, do Augusto Nicodemos, é uma coletânea que foi transcrita de programas de rádio do programa Em Poucas Palavras,
carinhosamente chamado de EPP, né? Você pode encontrar coisas dessas aí pela internet também. Mas no Em Poucas Palavras, o Nicodemos procura tratar de questões que as pessoas têm dúvidas, têm suas dificuldades. É interessante aqui que na introdução ele dá 6 razões de por que o cristianismo histórico levanta tantas questões. Isso é bem interessante. Algumas das questões têm a ver com abranger todas as áreas da vida. Outra questão tem a ver com o tempo de cristianismo que existe, né? Outras questões têm a ver com a dificuldade própria da Bíblia, né? A Bíblia, por ser um livro antigo, por ser um livro escrito em outra cultura, enfim. Então tem várias questões. E aí ele tá... Nossa, ele fala sobre suicídio aí também. E aí ele fala aqui, por exemplo, dificuldades da fé, dificuldades em nossos tempos, dificuldades sobre o sofrimento, sobre disciplinas espirituais e sexo, família e casamento. E cada uma dessas partes tem várias perguntas, né? Digamos assim, esses são as partes do livro. São os temas das perguntas, Isso, é organizado nesses temas. Muito interessante. Uma coisa que eu senti falta é que não tem um índice específico das perguntas. Eu acabei de ver mesmo aí suicídio, eu acho que seria interessante ter um índice, né? Tem aqui jejum, tem aqui a Bíblia em suas interpretações, né? Que são questões mais específicas, mas não tem. Eu senti falta. Não tem nem no início. Aí imaginei que poderia ter no final, né? Também não tem. Então, talvez o Mundo Cristão, se estiver assistindo aí, fica uma sugestão na edição, né? Possivelmente em uma nova edição, não sei como vai ser, mas enfim. É um livro interessante. De caráter bem introdutório, mas curioso, né? Pra quem tem muitas dúvidas aí a respeito novo na de... fé, né? E tá com essas dúvidas. Uhum. É um livro que pode ser muito, muito interessante. No mês de setembro, a gente também foi pra um evento, que foi a Feira Literária Internacional Cristã. Isso! É mais fácil de conhecer como Flick, né? Isso. A Feira Literária Internacional Cristã. Nós fomos convidados para ir lá. Fomos convidados pela editora 100% Cristão. E nós acabamos encontrando várias outras editoras lá também. E eu trouxe algumas coisinhas, poucas, mas algumas coisinhas de algumas editoras de lá. A primeira editora que eu vou falar é a Cristã Evangélica. Eles estão com essa série em homenagem ao ano de 500 anos da Reforma, que eles trazem, mostrei pro pessoal, um livrinho infantil. Esse aqui é de Lutero. Olha que Lutero gordinho, fofinho. E é uma série sobre 4 reformadores. Tem o de Lutero, tem o de Calvino e tem o de Zwinglio. Tem de Wycliffe também? São 3, então ou é de Zwinglio ou é de Wycliffe. Ó, Lutero pregando as 95 teses. Ó que cara de mal. Vou pregar aqui mesmo as 95 teses. E eles fizeram, assim, muito bem feito. Tá uma edição, assim, de luxo mesmo, assim. Tá bem, bem bonita. E qual é a ideia, amor? É bem história mesmo? Tem questões práticas? Sim, tem questões práticas, tem questões históricas. E tem questões, assim, espirituais mesmo. Aqui de reflexão. Isso, de reflexão. É pra você fazer, tipo, um devocional com seu filho sobre a história de Lutero. Então não é tipo uma história em quadrinho, né? Apesar de ter imagens aí. Apesar de ter imagem, é que mesmo, ó. No final tem sempre, assim, reflexão pessoal. Como é? Ele sempre começa com o tema, né? Que somente a escritura. Aqui tá o número do dia, tá vendo? Aqui tem uma frasezinha. Aí ele vai pra, tipo, a história devocional, né? E termina com a reflexão pessoal. E eu achei bem interessante que no final ele traz algumas imagens reais, né? Nossa. De Lutero. De quadros, né? Fotografias. A Bíblia de Gutenberg, eu achei muito interessante. Tem até a Catarina Vambora aqui, ó. Que legal. Muito interessante. É um livro didático, né? E é um livro muito instrutivo também para os seus filhos. E tem a série, né? Do Lutero, do Zwinglio e do John Calvino. Outro livrinho que eu ganhei lá da Cristã Evangélica foi esse, que é o Trilhando a Linha do Tempo da Reforma. Ele foi baseado em um caderno de viagem de um pessoal que foi lá acompanhar todos os passos de onde aconteceu a reforma. E eles colocaram no papel tudo o que aconteceu e alguns fatos históricos também sobre esses locais que eles foram aprendendo no decorrer da viagem. Mas esse é pra criança também? Eu diria que é pra criança um pouquinho mais velha, né? Tipo, de uns 11 anos. Acho que de a partir de 8 anos, porque ela é bem investigativa. É aquela fase em que a criança gosta de perguntar e tal, e descobrir coisas novas. Porque você vai meio que descobrindo as coisas com o passar da revista.
Aqui ele começa, tá vendo com a linha do tempo? Olha aqui o Lutero. Aqui um mapa também. Crianças pequenas, elas não entendem muito mapas, então dizer pra ela que as pessoas caminharam de um lugar pra outro em outra parte do mundo, talvez não seja tão interessante assim quanto pra crianças a partir de 8 anos. Mas eu achei muito interessante, é repleto de fotos das viagens que essa família fez, tá vendo? Tem várias fotos que a própria família tirou nos locais, fotos de mapas, né? Falando sobre o país, sobre os lugares que eles foram. Eu achei muito interessante. Tem até algumas perguntinhas, ó, que legal. Eu achei muito interessante, é um livro realmente bem investigativo, assim. E lá na EduKids eu ganhei alguns livros, Mas eles são iguais, né? São todos iguais, porque eu ganhei para fazer um sorteio. Em breve vai estar saindo, era pra estar saindo essa semana agora, mas eu gripei, fiquei ruim mesmo. Eu até pensei em gravar, meu esposo falou, você não é doida? Não vai gravar nada. Não vai gravar nada. Mas aí vai estar saindo um videozinho sobre ensino infantil pra vocês. E nesse vídeo eu vou estar fazendo sorteio também desses livros que eu ganhei lá, que é o meu incrível livro de adesivos do Antigo Testamento. Ainda não saiu do Novo Testamento, mas nesse daqui ele conta várias histórias do Antigo Testamento, onde a criança pode ir completando com os adesivos que vem no final do livro. Caramba, eu já tive caderno de ilustrações assim, com adesivos e tinha que colar no lugar, né? Pra criança que é bem novinha, isso é muito divertido. Aqui tá, ó, o do Antigo Testamento e o do Novo Testamento, que já tá aqui, mas não tava lá ainda. Não tinha saído ainda. Mas provavelmente já deve ter saído já nesse tempo já, né? E eu achei muito interessante a ideia do livrinho. Eles também, a EduKids, eles fazem vários painéis infantis que eu achei muito legal, que são painéis grandes e plastificados, com o Pai Nosso, tem uma árvore da genealogia de Jesus, tem também o mapa de Israel na época em que o povo caminhou de um lugar para o outro. Então eu acho muito interessante para crianças, né, que elas podem pegar, não mela, não suja. E se sujar, pode limpar, né? Vi criança sujar, acontece. E é grande e colorido, eu achei muito interessante a ideia deles. Eles têm vários painéis, se você quiser entrar no site vai estar o link aqui embaixo. E outro material que a gente trouxe de lá também, esse aqui é da editora 100% Cristão, é esse quadrinho de Lutero. Isso aqui é uma revista em quadrinho mesmo, contando a história. HQ. Olha só esse brilho, o trabalho na capa, né? Muito legal. E as imagens, os desenhos são muito caprichados. Olha isso, que show! Tem essas imagens aqui, ó. Quem gosta de revista em quadrinho, eu acho que pode gostar bastante aqui. Eu comecei a ler, depois dei uma parada, eu vou terminar de ler ele todo pra ver assim como é que é a questão da história mesmo, como tá. Mas as imagens estão bem legais. Deixa eu mostrar só uma coisinha aqui. Olha o início da revista. Mostra aqui, ó, John Hus sendo queimado, amarrado na estaca. Olha que animal essa imagem. Olha, é muito, muito maneiro, muito maneiro. Assim, mas não vou gostar muito, não. Não é uma pegada infantil, assim, né? É mais pré-adolescente e adolescente. Não, e tipo, mostra Lutero aqui se flagelando, sabe? Então... Não é um HQ tipo Turma da Mônica. Não é Turma da Mônica, é Lutero. Não é esse aqui, cadê, amor? Cadê o boneco? É tipo Marvel. Não é esse Lutero gordinho fofinho aqui, não. É um Lutero mais real mesmo aqui. Mas é isso, gente. Então esses foram os recebidos do mês de setembro. Se você gostou desses livros, você pode adquiri-los nos links que estão aqui embaixo na descrição. Teve uma vez que eu não estava deixando os links, me chamaram de preguiçoso, aí a partir daquele dia, todo vídeo desse que eu mostro vários livros, eu coloco todos os links. Então, tudo aí embaixo na descrição. E... Conheça a EduKids, acho que vocês vão gostar dos murais. Alguns murais têm a imagem de Jesus, então talvez a sua igreja não queira adotar. Mas sim, tem muitos outros murais muito legais, principalmente do Antigo Testamento. E sobre a Monegismo, não esquece o cupom GEOLEI Monegismo. E se você quiser enviar algum livro pra gente, né, quer que esse livro apareça aqui nesses vídeos de recebidos do mês, você pode enviar para a nossa caixa postal. O endereço está aparecendo aqui, vai estar embaixo também. E
É isso aí. Se vê por aqui. Tchau. Au.